Paz, pastor Antônio, tudo bem? Paz, tudo bem? Bem, graças a Deus. Prazer ter o senhor aqui com a Oh, gente, viu? que maravilha! É, Prazer é meu. que bom. Prazer também conhecer o senhor aí, Então, viu? Louvamos a Deus aí por essa rica, gloriosa oportunidade a qual o senhor nos concede, a qual o senhor permitiu mais um sábado que nós estamos reunidos aqui. Sabemos a qual o senhor já tem uma palavra preparada, para nós, através da vida do pastor Antônio, né? É um prazer tê-lo aqui conosco, compartilhar de algo da parte de Deus, né? Sempre é bem-vindo cada oportunidade que nós recebemos de Deus aqui nesse grupo, para nós, né, estamos juntos. O Senhor sempre tem tratado conosco, né? E hoje não vai ser diferente. Paz, pastor Marcondes. Deus abençoe. Amém? Vamos orar a Deus? Vamos falar com Deus? Fechamos nossos olhos e oremos a Deus. Querido Deus e amado Pai, Senhor, mais uma vez aqui reunidos em tua presença, aqui neste grupo, a qual o Senhor nos concedeste esta oportunidade de fazer parte, Senhor, deste grupo seleto. Sabemos, ó Pai, que nós estamos sustentados em Ti. Estamos assegurados no Senhor, porque sem o Senhor nada nós somos e sem o Senhor nada nós podemos fazer. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos nesta hora que o Senhor continue a trabalhar em nós, através de nós, nos moldando, nos fazendo melhor, Pai, do que ontem, do que hoje, Senhor, se assim o Senhor permitir, do que amanhã. Senhor, Tu és o olheiro, nós somos barro em Tuas mãos. Fala conosco, Senhor, usando a vida do pastor Antônio, Senhor, de uma forma especial. O Espírito Santo de Deus venha trabalhar na nossa mente, nos nossos corações. O Espírito Santo de Deus tem acesso e fazer o que o Senhor quer em nosso meio. A glória é tua, a honra é tua e o louvor é teu. Fica à vontade, Senhor. É o que nós pedimos a ti nesta hora. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Pastor Antônio, a palavra está com o senhor, viu? Deixa Deus usar o senhor como eu creio que é de costume da parte do Senhor, né? E contar o que Deus tem feito, o que Deus tem aí para falar através da vida do Senhor. Deus abençoe, fica à vontade. amém. Glória a Deus. Paz seja convosco. É maravilhoso estar com vocês aqui, conhecendo, né, mais um pedacinho do povo que vai morar no céu, né? Glória a Deus por isso. Glória a Deus pela tecnologia, por Deus nos permitir usar ela na edificação uns dos outros, na proclamação do Evangelho para a glória de Deus, né? E estava realmente buscando no Senhor, né, o que compartilhar durante este momento, desde que o pastor Marcos nos fez o convite. E eu queria exatamente começar aqui partindo do texto de Gênesis, capítulo 4, no versículo 2, que diz o seguinte: Eva tornou a dar à luz e teve Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Eu queria intitular essa reflexão na noite de hoje como exatamente um homem que deixou um legado. A palavra de Deus, ela nos fala muito sobre que uma geração anuncia à próxima geração sobre as maravilhas de Deus, sobre, né, a grandiosidade do nosso Deus. E por que falando hoje sobre o legado? Infelizmente, nós estamos vendo um tempo em que, às vezes, as palavras elas têm sido distorcido o seu significado, tem sido banalizado algumas situações, mas eu queria chamar a atenção aqui, exatamente já que nós estamos aqui num grupo de homens, sobre a nossa responsabilidade, sobre aquilo que Deus entregou nas nossas mãos enquanto homens de Deus, enquanto chefes de famílias, enquanto líderes
e sacerdotes dentro dos nossos lares. Eu sei que nós temos aqui vários homens, temos aqui pastores, como alguns já se apresentaram, outros que são membros, outros que são líderes em determinadas áreas, mas todos nós temos algo em comum. Fomos chamados para pastorear a nossa família, pastorear a nossa casa. E desde 2013, ou melhor, desde 2011, tendo diversas experiências a respeito da ministração, a respeito da paternidade de Deus, nós, durante todo esse tempo, tivemos assim muitas experiências a respeito dos nossos alunos dentro das nossas escolas missionárias, né? Então, como eu trabalho nessa linha de frente na área de missões, então tenho ministrado muito num projeto chamado Imersertão e na Escola Quatro Cântaros. São dois trabalhos diferentes, onde nós damos a oportunidade para que as pessoas possam ter uma experiência de plantar igrejas no sertão nordestino. E dentre os módulos que nós ministramos um que fala sobre a paternidade de Deus. E desde 2011, nós passando por diversas experiências de cura e de restauração entre os alunos. Então, no finalzinho de 2009, início de 2020, Deus começou a falar muito com a gente sobre que isso precisava sair fora das fronteiras das escolas missionárias. Isso precisava realmente expandir de alguma forma. Então, em 2020, nasce um projeto chamado Conexão Pater. E o que é a Conexão Pater? Eu costumo dizer que é uma união de pais. Pais que, de fato, decidiram espelhar, refletir o caráter paterno de Deus ao mundo, começando pelos seus próprios filhos dentro de seus próprios lares. Nunca uma geração esteve tão desesperadamente gritando para conhecer a Deus como Pai como agora. E isso é bíblico, né? Lá em Romanos 8, 23, fala que toda a criação deseja conhecer a Deus como Pai. Quando nós observamos, então, em termos de evangelização, quando nós falamos de Jesus para alguém, nós vemos muitas vezes nós, como igreja, falando de muitas coisas. Por que aceitar Jesus? Para ter o nosso nome escrito no livro da vida, para sermos salvos da condenação eterna, para sermos perdoados, e dentre tantas outras coisas que tentamos falar para que as pessoas entendam a necessidade de entregar a sua vida a Jesus, às vezes nós esquecemos da maior e a melhor de todas as vantagens, que está lá em João 1,12. Mas todos aqueles que recebem Jesus, Deus lhes dá o direito de ser chamados filhos de Deus. Então, nós entendermos quem é o nosso Pai eterno, que é muito mais do que um Deus soberano que governa sobre todas as coisas, mas é aquele também que se revela como Pai, aquele que nos recebe como filhos. Essa é a maior de todas as revelações que as Sagradas Escrituras nos traz e a maior vantagem de nós decidirmos entregar a nossa vida a Jesus. Só que é muito interessante a forma como Deus ele se revela como Pai. Ele se revela como um Pai através de nós, homens, chefes de famílias, aqueles que de fato receberam o dom de multiplicar. É interessante que a Bíblia lá, ainda no livro de Gênesis, vai dizer que Deus, lá em capítulo 1, versículo 27, diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E aí depois ele vai dizer que Adão, ele gerou um filho à sua imagem e semelhança. Ora, isso é muito profundo para nós quando nós começamos a entender o que de fato significa isso. Se Adão era a imagem e semelhança de um pai, de um Deus que se revela como um pai, e esse Adão tem um filho, a imagem e semelhança dele mesmo, e aí nós começamos a entender que o projeto de Deus é que quando o filho olhasse para o seu pai terreno, ele enxergasse a Deus Pai, o Pai Celeste. Então, o pai dentro do lar, ele tem como uma característica, como uma missão inicial, é revelar o caráter paterno de Deus aos seus filhos. E aí é interessante porque essa geração que temos tido em pleno século XXI é uma geração que está vivendo sem nenhum propósito, com uma das maiores crises de identidade que se possa imaginar, jovens que estão cada vez mais
se mutilando, se suicidando, com crise na sua identidade sexual. E grande parte daquilo que nós vamos ver dos problemas da sociedade atual é exatamente por ausência de uma paternidade efetiva. A ausência do sacerdócio masculino dentro dos lares. Né? Nós vamos ver aí então que existe toda uma sociedade, todo um ativismo ideológico para desconfigurar e destruir a figura masculina e tornar desprezível a figura paterna dentro dos lares. Há um endeusamento da figura materna em detrimento de uma figura paterna. E em nenhum momento aqui eu quero simplesmente desprezar a figura materna. Não se trata disso. A questão é que nós não fomos preparados para enxergar o amor do Pai. E isso está lá na nossa história, desde o Brasil colônia, quando muitos filhos começaram a ser gerados de relacionamentos extraconjugais, né? Por exemplo, dos senhores da terra com os escravos, dos portugueses com as índias, filhos bastardos, filhos que foram frutos de estupro, de violência sexual e toda uma situação que está na história do nosso país. E aí, quando nós, por exemplo, olhamos então para a nossa realidade, em que muitos filhos foram rejeitados pelos seus pais, nós vamos ver então que cai como uma luva, por exemplo, a mariolatria. Por que o Brasil endeusa uma senhora? Porque a figura do pai ela sempre foi vista como aquele homem que era agressor, aquele homem que era violento, aquele homem que abandonou família, aquele homem que não era fiel, aquele homem que simplesmente nunca quis saber de mim. E aí tem muitos amados aqui que são do Nordeste vão entender um outro agravante para o Norte e Nordeste. Vamos falar especificamente para os irmãos que estão aqui que são do Nordeste. Quem nunca ouviu falar, por exemplo, daquele homem que foi embora para o sul e sudeste do país com a promessa de ganhar algo melhor, né, um salário melhor, de ter um sustento para sua família, e ficou a mãe, né, para criar ali talvez 5, 10, 12, 15 filhos, né, para carregar lata d'água na cabeça, como é a realidade de muitas cidades sertanejas, que é onde é o meu fronte de trabalho, especificamente, plantando igreja no sertão nordestino. Então, quem nunca ouviu, por exemplo, de uma maneira geral, aquela brincadeira, né, mexa comigo, mas não mexa com a minha mãe, porque se mexer com a minha mãe, você vai se ver comigo. Então, nós temos essas realidades com as suas nuances, né? A diferença entre Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste, mas, de uma maneira geral, o Brasil ele não está preparado culturalmente para enxergar o amor paterno. A prova disso é, por exemplo, observe como é nas nossas igrejas Dia das Mães. É uma festança, né? Agora, como que é celebrado o Dia dos Pais? Talvez uma oraçãozinha no final do culto. Né? Talvez, de repente, alguém nem lembra, e de repente um diácono chega lá, e aí, né, alguém falou aqui sobre os diáconos, chega lá e avisa para o pastor, para a pastora, que é Dia dos Pais, vamos orar pelos pais. E às vezes fica nisso, se resume nisso. Porque, infelizmente, né, nós temos essa mancha, né? Cresceu especificamente, né, no nosso país o número de crianças que não tem no seu registro de nascimento o nome do pai. E aí é interessante nós começarmos a pensar tudo isso, porque eu poderia ficar a noite inteira aqui falando para vocês sobre isso, mas eu quero me deter a alguns fatos, né? Por que o inferno trabalha especificamente para destruir, né, a figura paterna dentro das famílias? Porque Deus se revela como um pai. Porque a Bíblia fala que toda a criação deseja conhecer a Deus como um pai. E, biblicamente, conforme eu estou aqui trazendo de volta esses relatos do Gênesis, se Adão era imagem e semelhança de um Deus que se revela como um pai, e ele tem um filho, a imagem e semelhança dele mesmo, então nós vamos ver que o projeto de Deus é que o pai, dentro da família, possa espelhar a paternidade de Deus. E é incrível que Deus tem me dado a graça de ministrar em muitos lugares no Brasil inteiro. E quando você pergunta para os cristãos, de uma maneira geral, quem é Deus, você vai encontrar as mais diferentes respostas. Que Deus é rei, que ele é soberano, que ele é poderoso e tal, e tal, e tal. Rarissimamente alguém vai chegar e vai dizer assim, não, eu vejo Deus como meu pai.
E muitas vezes, quando algum cristão fala isso, ele tem uma informação sobre isso. Mas ele não vive essa filiação, ele não vive essa identidade, ele não conhece de fato a profundidade disso. E aí é interessante que você vai chegar e perguntar, mas pastor, o senhor falou que vai falar sobre Abel, o que isso tem a ver? É interessante a gente pensar sobre isso, porque Abel, ele foi um homem que deixou um legado. Então vamos pensar um pouquinho quem era Abel. Abel foi o segundo filho de Adão. O nome Abel significa ribeiro, correntes de água, como também significa fôlego. Há uma outra tradução para o nome Abel que significa fôlego de vida. E de fato Abel, ele era como uma fonte a jorrar vida por onde ele passava. Até hoje, nos dias atuais, nós podemos beber dessa fonte. E isso nos faz lembrar as palavras de Jesus lá em João 7,38, que diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rio de água viva. Abel, ele foi o primeiro pastor de ovelhas. E é aí que a gente começa a entender qual é a ligação do nosso papel enquanto sacerdotes do lar, enquanto pais. Né? Talvez você possa dizer assim, pastor, mas eu ainda não sou pai. Talvez possa ter alguém aqui entre nós que não seja pai, biologicamente falando. Mas eu acabei de citar para você aqui de como que essa geração é uma geração que necessita ser adotada. E daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Né? Mas o primeiro pastor de ovelhas foi Abel. E o que é o pastor? O pastor é aquele que cuida, aquele que alimenta e aquele que direciona. Será que você tem sido o pastor de sua família? O pastor dos seus filhos? Infelizmente, há uma geração hoje que é pastoreada pelos influenciadores digitais. Há uma geração hoje que é pastoreada, infelizmente, por cantores da mídia, por atores, por jogadores de futebol, né? E é interessante que é função estabelecida por Deus ao homem desde o princípio, em primeiro lugar, a tarefa de prover para a sua casa. Deus disse ao homem que ele iria ganhar o sustento, lá no capítulo 3, verso 17. Deus não direcionou isso para a mulher? Embora a mulher ela possa ajudar, né, com as despesas da casa, possa somar e agregar, mas é uma responsabilidade maior para o homem. Lá em Gênesis 3,17, Deus vai dizer para Adão, Adão, do suor do teu rosto você vai trazer o sustento para sua casa. Infelizmente, hoje nós vamos ver uma sociedade que investe esse papel de homens que, não por uma falta de oportunidade profissional, mas por comodismo mesmo, ele passa o dia inteiro em casa, por exemplo, jogando videogame ou assistindo novelas, ou, por exemplo, falando mal da vida alheia, enquanto a mulher está ralando, a mulher está buscando o pão de cada dia. E as nossas crianças, os nossos filhos, os netos, eles começam a crescer com uma referência investida. É papel dado ao homem a função de proteger a sua família. Deus disse para Adão lá no capítulo 2, versículo 15, que ele deveria guardar o seu jardim. A nossa casa, a nossa família é o nosso jardim. A sua casa é o seu jardim. É função sua, é função nossa proteger esse jardim. Impedir que venha invasores, impedir que venha erva daninha, impedir que venham as pragas. E quantas pragas têm vindo hoje para destruir a nossa família? Venenos de ideologias que vêm para, infelizmente, começar a tragar os nossos filhos, para começar a tragar os nossos netos. Deus estabelece o homem como cabeça do lar. A gente fala isso lá em Efésios 5:23. Abel foi o primeiro homem justo. Né? Em Mateus 23:25 fala sobre isso, que chamando Abel de justo. 1 João 3,12 também fala que nós não devemos ser como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. E por que matou o seu irmão? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Então Jesus ele vai dizer lá em Mateus 5,6 que bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de fazer a vontade de Deus, custe o que custar, pois eles encontrarão satisfação. Esse é o conceito de justiça que está lá. Nós conhecemos, né, a tradução mais conhecida de Mateus 5,6, vai dizer, bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça. E aí muito crente liga esse conceito à vingança.
né? Aquele que se levantou contra ele vai cair, vai ser abatido, vai ser amaldiçoado. Mas o contexto imediato aqui de justiça de Mateus 5,6 é exatamente isso. A tradução literal é aquele que tem fome e sede de fazer a vontade de Deus, custe o que custar. E é isso que é ser justo na Bíblia. E é isso que Abel foi. Né? O estado espiritual do cristão, durante toda a sua vida, ele é completamente dependente dessa fome e dessa sede da presença de Deus, como diz Deuteronômio 4:29, buscar ao Senhor de todo o coração, dessa fome e sede pela palavra de Deus. O Salmo 119 é o salmista inteiro falando: Senhor, não me deixe se apartar da tua palavra. Dessa fome e sede de ter comunhão com Cristo, como diz Filipenses 3, do 8 ao 10, né? Como Paulo, ele despreza tudo aquilo que o mundo oferece, contanto que ele possa ter essa comunhão íntima com Cristo, e de fazer o que é correto, como diz lá em Mateus 5,6, e de amar a volta do Senhor, como é 2 Timóteo 4:8 nos fala sobre isso, né? Daqueles que amam a vinda do Senhor. Eu tive ministrando numa igreja uma vez, quadrangular, por sinal, que quando eu terminei de ministrar, um irmão, né, chegou para mim e falou assim: pastor, eu sinto muito lhe dizer, mas eu não acredito mais que Jesus vai voltar. O senhor pode me falar o que for, mas eu não acredito mais que Jesus vai voltar. Mas é interessante que a nossa saúde espiritual e, como consequência, a saúde espiritual da nossa família vai depender desse amor que nós temos pela vida do Senhor. Então é esse o tipo de relacionamento com o Pai Celeste, em profundidade, né? Faz com que exatamente a gente venha viver a vida que Deus planejou para nós. E essa é exatamente a característica que nós vemos em Abel, quando a Bíblia chama Abel de um homem justo. Abel queria se relacionar com o Pai Celeste de uma maneira correta, de uma maneira profunda. A sua busca intensa pela manifestação de Deus fez com que Abel fosse rejeitado pelo mundo. E Abel exatamente se torna o primeiro homem que sofreu por causa da sua fé. Né? Mateus 23:35 nos fala sobre isso, né? Que do sangue daqueles que morreram, dos mártires pela sua fé, do justo até Abel, né? Até aquele presente momento em que Jesus cita a passagem, né, de alguém que foi morto junto ao altar. Alguns estudiosos acreditam que Abel tinha por volta de 53 anos quando ele foi assassinado. Abel não deixou filhos, mas é interessante que todas as gerações, inclusive a nossa atual geração, todas as gerações de crentes podem beber desse legado, dessa fonte de fé que brota, ou que brotava, né, da vida de Abel. Ele se tornou um modelo de devoção a Deus. E embora Abel não tenha deixado filhos, ele é um modelo de homem a qual eu e você temos que nos espelhar. Não é por acaso que ele aparece lá em Hebreus capítulo 11, na galeria dos heróis da fé. Porque até hoje, gerações após gerações, nós podemos nos espelhar no exemplo de Abel. Os nossos filhos, os nossos netos, essa geração atual que clama desesperadamente por uma referência paterna. E aí é interessante, se você ainda não assistiu, vou deixar uma dica para você aqui, né? Se você tiver tempo, aproveite amanhã, né, nesse final de semana ainda, ou quando você tiver tempo. Se você está no YouTube, está na Netflix, assista um filme chamado Meu Pé de Laranja Lima. Vai mostrar uma experiência traumática de uma pessoa, foi baseado em fatos reais, de uma pessoa que tem uma experiência traumática com seu pai biológico, dentro da sua casa, dentro da sua família, e como essa criança buscou desesperadamente alguém que fosse uma referência de pai para ele. E esse filme mostra isso. Infelizmente, nós vamos ver ainda muitos homens, até mesmo dentro da igreja, que por não conhecer a paternidade de Deus, ou por não ter sido curado e tratado no relacionamento com seu pai aqui na terra, ele não consegue espelhar a paternidade de Deus para os seus filhos. E hoje nós temos uma geração que está desesperadamente buscando ser adotada, buscando alguém que possa dar para ele essa referencial de pai, esse referencial de alguém que realmente possa cuidar, possa prover, possa ser um exemplo de justiça, sabe? Aquele que segue a Deus de verdade.
Abel foi um modelo para nós. Abel era um homem generoso. Nós vemos claramente que ele ofereceu o melhor sacrifício e com a motivação correta. Né? Deus atentou para a oferta de Abel, ele foi o primeiro homem a descobrir o segredo da generosidade, o segredo de se entregar no altar. Né? Hebreus 11:4 fala que pela fé Abraão ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho das suas ofertas e por meio dela, depois de morto, ainda fala. Por que isso é importante para nós? Porque nós estamos vivendo um tempo de uma das gerações mais egoístas de todos os tempos. Uma geração individual que quer ter, que quer acumular, que não quer repartir. Não quer repartir um diálogo, não quer repartir de coração para coração. Não quer repartir as suas experiências. É cada um se isolando no seu mundo, cada um na tela do seu celular. Onde muitos dos pais têm perdido seus filhos não na rua, não nas más influências que uma noite de farra pode oferecer, mas muitos pais têm perdido seus filhos dentro do próprio quarto de casa, por causa de uma tela de celular, por exemplo. Então, Adão ele é um exemplo de generosidade, é um exemplo daquele que se oferece a Deus, daquele que dá o melhor para Deus e não o resto. É um exemplo de alguém que tem uma motivação correta. O sacrifício de Abel fez com que ele fosse honrado por Jesus quando Jesus cita o nome dele, lá em Mateus 23:35. Abel é um exemplo de fé. Como eu falei, ele aparece lá na galeria dos heróis da fé, dando exemplo para nós até hoje de um relacionamento intenso e intencional para com Deus. Um homem que diante do altar de Deus, ele abre o seu coração e nós precisamos falar isso para essa geração. Do valor que é de abrir o coração, de se derramar diante do altar, de deixar ser controlado, né, totalmente pelo Espírito Santo de Deus. E Abel, ele foi vítima do mesmo ciúme que matou Jesus, porque Jesus se relacionava com Deus como um pai. Por isso os fariseus o mataram, porque ele chamou o próprio Deus de pai, Pai nosso que está no céu. Isso foi uma blasfêmia, né? Então, o que Abel ganhou com tanta fé e fidelidade para com Deus? Em Mateus 5, a partir do verso 10, nos fala isso. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Esse é o tema que a nossa igreja trabalha esse ano, né? Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegre-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês, Abel, ele viveu com um propósito. E o propósito dele era ser justo diante de Deus, era fazer a vontade de Deus. E aí, para fechar, né? Qual é o legado que você está deixando para os seus filhos, para os seus netos, para a sua família, para as gerações futuras? Muito mais do que deixar dinheiro, do que deixar fama. O legado que nós precisamos deixar é um exemplo de um homem de Deus, que foi fiel a Deus, que obedeceu a Deus, que se relacionou com Deus de maneira profunda, que entendeu esse Pai celeste, que cuida, que provê, que disciplina quando necessário, que está atento ao nosso clamor, sabe? A fé e a fidelidade de Abel pode nos servir de exemplo. Mas a pergunta é, será que a sua fé e a sua fidelidade pode servir de exemplo para os seus filhos, para os seus netos, para a sua família? Né? Se de repente seus filhos, os seus netos fossem perguntados hoje, quem é fulano de tal? Citando o seu nome. Será que ele ia dizer, olha, meu pai, olha, meu avô, é um homem de Deus. É aquele que realmente me fez entender que Deus é o meu pai. Não é só o Deus do meu pai, mas é o meu Deus, é o meu pai. Sabe, o que eu tenho orado é que muitos filhos de crentes recebam a revelação paterna de Deus. Porque Samuel, vamos colocar, né? Ele era filho de crente. Né? Os seus pais, né? A sua mãe, Ana, iam todos os anos, né? Lá no tabernáculo para adorar a Deus. Ele era criado literalmente dentro do tabernáculo, mas diz a Bíblia claramente que ele não conhecia Deus e nem a palavra de Deus. E quantos pais têm perdido seus filhos
porque cria os seus filhos dentro da igreja. Mas a experiência dos seus filhos é simplesmente assim: não, mas é a igreja do meu pai, é a igreja da minha mãe, é o Deus do meu pai, é o Deus da minha mãe. Mas a Bíblia diz que chegou um dia que Samuel teve uma experiência particular com o próprio Deus. E ele entendeu quem era o seu Deus, quem era o seu pai, sabe? Como anda o padrão da sua vida? Né? Será que nós seríamos aprovados hoje diante de Deus como Abel foi? Ou será que seríamos reprovados como Caim? Então, embora Abel não tenha deixado filho, ele é um modelo para as gerações. E o meu desafio hoje para você, enquanto sacerdote dentro da sua casa, dentro do seu lar, que você pastoreie o rebanho que Deus colocou aos seus cuidados, a sua família, a sua casa. Pastoreie os seus filhos, cuide, oriente, aconselhe. Não importa qual seja a idade dos seus filhos. Talvez você possa dizer assim, mas pastor, meus filhos já são casados, eu já sou avô, já sou bisavô, não sei. Mas nunca existe ex-filho. E os filhos sempre se alegrarão com os conselhos do pai. Os historiadores falam que quando Abraão foi sacrificar Isaac, ele deveria ter aproximadamente entre 30 e 33 anos. Ele não era uma criança, ele era um adulto. Né? Ele era alguém adulto. Com quem você acha que Isaac aprendeu a devoção para com Deus? Foi com seu pai. Abraão, quando já era adulto, naquela devoção diante do altar, lá no Monte Moriá, onde Abraão estava disposto a sacrificar o seu próprio filho para obedecer a Deus. Ou é ali onde Deus vai a Abraão e diz: Abraão, eu vou fazer de você pai de nações, através de você serão abençoadas todas as famílias da terra. Ali Deus renova a promessa que já tinha feito, né? Mas é interessante porque através de nós, outras famílias também podem ser abençoadas. Talvez na sua igreja tenham jovens, tenham adolescentes, tenham adultos que tiveram uma experiência traumática com seus pais. Mas que de repente Deus pode usar você para ser uma referência paterna para eles. Para que eles possam entender que Deus ele não é um Deus que está com um raio na mão esperando você pisar na bola para fulminar você. Mas que ele é um pai que ama, que disciplina e um pai que nos levanta e um pai que de fato entregou seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Revele esse pai para o mundo. Lembre-se, toda a criação deseja conhecer a Deus como pai e Deus entregou para nós essa responsabilidade. Eu quero orar para que Deus nos ajude nisso, mas eu quero deixar aqui também um convite. Nós, uma vez por mês, nós fazemos um encontro ou presencial ou digital da Conexão Pátria. Nós temos um canal tanto no WhatsApp como no Telegram chamado Conexão Pátria. Eu posso colocar, se o pastor Marcos permitir, aqui no grupo o link. Você pode entrar lá no canal, por quê? Porque nós interagimos quase que diariamente com pais, centenas, até de outros países já estão nos acompanhando. Né? Nós trocamos experiência, nós oramos uns pelos outros e no YouTube está gravado todas as nossas ministrações. Nós falamos de maneira muito mais profunda, né? Nas nossas ministrações, tanto biblicamente, obviamente, mas como a gente está vivendo um tempo em que tem crente que não acredita mais na Bíblia, tem gente que se diz crente e está dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada, então nós trazemos também conhecimentos dentro da psicologia, da psiquiatria, dentro da neurociência, confirmando a importância de um pai na vida do filho, né, e que já confirma aquilo que a Bíblia já nos apresenta. Então, como homens, eu desafio você a se levantar para adotar essa geração, para revelar a paternidade de Deus a essa geração, para trazer de volta essa posição de pais tementes a Deus, que espelham essa paternidade de Deus para uma geração tão perdida, uma geração tão em crise, uma geração tão desesperada, que precisa ser adotada. Gente, isso é tão sério. Eu tenho pessoas que, você tem uma ideia, que no Dia dos Pais eu recebo Feliz Dia dos Pais de tanta gente, mas de tanta gente que já passou pelas ministrações, que foi tratado, que foi curado, que foi restaurado. Pessoas que precisam de um referencial paterno.
que às vezes não consegue se relacionar com Deus adequadamente, porque quando escuta que Deus é pai, ele vai lembrar da experiência traumática que ele teve com o pai dele aqui na Terra, e ele não consegue ser íntimo de Deus, ele não consegue fluir no seu relacionamento com Deus simplesmente por causa de feridas. Mas Deus tem levantado homens ao redor do mundo com esse propósito de ser alguém que vai curar feridas, alguém que vai ser um exemplo de geração em geração, aquele que vai trazer realmente esse cuidado da parte de Deus, tá? Então, se você puder, leia, assista, né? Tem o livro e tem o filme. O filme, ele é bem prático. Meu Pé de Laranja Lima, ele mostra como que a geração atual é um filme que acontece, né? Como faz alguns anos que aconteceu os fatos que o filme retrata, mas que não mudou para a geração atual e só piorou. Né? Às vezes ficamos perguntando por que tantos jovens têm caído na depressão, no suicídio, jovens dentro das nossas próprias igrejas. Porque está faltando um referencial paterno. E Abel nos espelha muito isso. Né? Alguém que foi chamado justo diante de Deus. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra, eu quero te agradecer por cada um dos teus filhos que estão comigo compartilhando essa palavra. Que o teu Espírito Santo possa continuar ministrando aos nossos corações, que o caráter paterno de Deus possa ser revelado a cada dia, que em primeiro lugar nós venhamos assumir essa filiação, viver como filhos, não como bastardos, não como alguém que simplesmente, meu Deus, está como um estranho na casa do Pai, mas que nós possamos entender a revelação disso, entender que nós somos de fato transformados em filhos de Deus, e uma vez que nós nos identificamos, que nós vivemos isso, que nós possamos espelhar a paternidade do Senhor, meu Pai, para os nossos filhos, para essa geração, para aqueles que estão à nossa volta. Meu Deus, em nome de Jesus, aqueles que por acaso, meu Deus, estão conosco nesse momento, que passam por alguma situação delicada, difícil dentro dos seus lares, que o Senhor possa estar enchendo os teus servos, o espírito de sabedoria, para pastorear os seus lares, para proteger o seu jardim, para prover não só financeiramente, mas também prover a saúde espiritual, prover, Senhor, a saúde emocional, prover, Senhor Deus amado, o pastoreio para dentro dos seus lares, prover, Senhor, com sábios conselhos para os seus cônjuges, para, Senhor Deus amado, os seus filhos. Pai, de geração em geração, a tua palavra diz no Salmo 112 que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor, pois a sua descendência será poderosa na terra, será uma descendência que te chamará pelo teu nome. Pai, no nome de Jesus, que nós possamos mergulhar nisso a cada dia, que nós possamos, ó Deus, assim como Abel, temos uma vida devota ao Senhor e possamos ter essa fome, essa sede de viver o teu plano, o teu projeto de Deus para nós, de nos relacionarmos contigo de maneira íntima, profunda. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer a tua cura para aqueles que não puderam ter uma experiência saudável com seu Pai aqui na terra, mas para que no nome de Jesus nós possamos entender e olhar para o Senhor, aquele que nos recebe como um filho. Aquele, meu Deus, que de fato nos faz herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Meu Deus, que essa profundidade dessa revelação possa estar sendo trabalhada através do Espírito que nos adota como filhos. Meu Deus, em nome de Jesus, eu abençoo a família dos teus filhos, eu abençoo, meu Deus, os seus filhos, os seus netos, eu abençoo, meu Deus, os seus lares. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos descobrir a cada dia, meu Pai, o valor de sermos um pai. O valor, meu Deus, de nos relacionarmos contigo como um pai. E, meu Deus, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos a causa de cada um. O Senhor sabe a causa de cada um aqui nessa noite. Entra com a tua intervenção, entra com a tua provisão. Meu Deus, o Senhor sabe, o Senhor conhece a família de cada um aqui agora, os sonhos, os projetos. O Senhor é aquele que trabalha a favor daqueles que te esperam. Pai, eu quero te agradecer por esse momento tão maravilhoso. E em nome de Jesus, meu Pai, que nós possamos estar sempre crescendo de glória em glória no nosso relacionamento contigo, no nome de Jesus. Aqueles que por acaso, meu Deus, estão com seus filhos longe da tua presença, longe da tua palavra,
aqueles filhos que ainda não te conhecem, ou aqueles filhos que por acaso estão afastados ou desviados do Senhor, meu Deus, aonde esses filhos estiverem agora, toca neles, que eles possam sentir saudades da tua presença. Meu Deus, traga eles de volta para a tua casa. Meu Deus, que cada um dos filhos, meu Pai, dos teus servos que estão comigo agora, possam receber a revelação única e particular, assim como Samuel recebeu, assim como Jacó recebeu. Meu Deus, que os filhos dos teus filhos possam entender que o nosso Pai Celestial não tem netos, mas tem filhos. E que nós possamos, meu Pai, falar de fato que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Que os nossos filhos possam estar guardados no Senhor. Que os nossos filhos possam, meu Deus, ter o Senhor como seu Deus pessoal. Passar uma experiência pessoal de salvação. E que, acima de tudo, possa também viver como filhos. Assim como também queremos viver como os filhos teus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amados, eu espero ter abençoado a vida de vocês com essa palavra e que o Senhor continue nos dando graça no nome de Jesus. Pastor Marcos, é contigo. Pastor, que revelação é essa da parte de Deus, viu? Toda honra, toda glória ao Eterno que vive e reina para sempre, que o Senhor continua cada dia adestrando o pastor com a revelação do céu, viu? Amém. Amém. Viu? Sempre é bem-vindo aquilo que Deus traz para esse grupo, né, referente ao nosso papel, né? Nosso papel de pai, nosso papel de sacerdote, nosso papel de servo, né? Cada um aqui, cada um aqui desse grupo tem uma função no reino, né? E esse grupo que Deus tem levantado para esse propósito de receber as revelações do Senhor para trazer para dentro do seu lar, que é o principal. O nosso ministério começa dentro do lar, né? Nosso ministério, para ele alavancar na igreja, um outro local, lugar inicial é dentro do lar, né? E louvamos a Deus por esta rica, gloriosa palavra que o pastor trouxe para nós hoje, viu? Amém. Deus continua abençoando, enriquecendo o Senhor com a graça dele, viu? Pode falar, se tiver alguém que quer falar aí, aquilo que Deus falou. Ninguém quer falar nada? Sem palavras, né? A palavra já foi tremenda, né? A gente só fez somar cada dia mais, né? Esse momento fez somar para nossas vidas, né? Como pai.